Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Antônio nasceu em Portugal em 1195. Trocou o conforto da família por uma vida austera. Dedicou-se com esmero ao estudo, tornando-se um dos maiores pregadores da igreja. Por problemas de saúde, abandonou as missões e foi acolhido em Pádua, na Itália, onde viveu seus últimos anos. É santo de grande devoção popular. Iniciemos nossa celebração cantando. Canto de entrada, número 2 da folha. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Saudamos também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Hoje nós celebramos a memória do nosso querido e tão popularmente conhecido Santo Antônio. Nós rendemos graças a Deus por meio dos santos que nos inspiram e que nos revelam de uma maneira muito concreta a santidade, o amor de Deus. Os santos nos aproximam de Deus. Por isso as imagens em nossas comunidades cristãs, católicas, justamente para retratar aquilo que Deus fez em pessoas humanas, em gente como nós. Eles refletem a santidade do Senhor e nos motivam também a viver a nossa vocação batismal, que é a santidade. Essa imagem que foi introduzida, nós ganhamos e foram lidos os nomes dos nossos doadores. É um desejo que eu tinha também, porque vocês sabem que a Diocese de Guaxupé tem como copadroeiro o Santo Antônio. Eu achava estranho chegar aqui na catedral e não ter a imagem do santo copadroeiro, né? Tem da Senhora das Dores, a padroeira principal, e não tem daquele que é o copadroeiro, Santo Antônio. E nós ganhamos, fizeram aí um mutirão, uma coleta, todo mundo, e adquirimos a imagem de Santo Antônio, que agora é propriedade da catedral, é nossa, é do povo. Então, nós agradecemos a Deus aqueles que tiveram essa iniciativa, e que Santo Antônio abençoe a nós, abençoe a nossa diocese, nossos padres, e abençoe nosso povo tão sofrido
e também hoje abençoe estes pães que são sinal da bondade e da misericórdia de Deus que é distribuída entre os irmãos. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Se estás para fazer uma oferta diante do altar e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro, reconcilia com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Vamos nesse momento trazer na nossa memória nossos pecados, as pessoas que nos ofenderam e aquelas que nós ofendemos, e coloquemos nosso coração diante de Deus sem hipocrisia. Abramos nosso espírito ao arrependimento, à reconciliação com Deus e com os irmãos. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus faz brilhar sua luz em nossos corações, a fim de que saibamos discernir a verdadeira justiça e respeito que devemos ter para com os outros na convivência cotidiana. Ouçamos. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, até o dia de hoje, quando os israelitas leiam o escrito de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas toda vez que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado, pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim somos transformados à sua imagem pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior. Não desanimamos no exercício desse mistério que recebemos da misericórdia divina. E se no nosso Evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Quando a nós apresentamo-nos como servos vossos para a causa de Jesus, com efeito, Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, e é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória, na face de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos rezar o Salmo número 85. E a resposta será: a glória do Senhor habitará em nossa terra. Todos. A glória do Senhor habitará em nossa terra. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos.
Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A glória do Senhor habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. A glória do Senhor habitará em nossa terra. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. A glória do Senhor habitará em nossa terra. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar, por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que nós ouvimos de Mateus nos convida justamente a destruir dentro de nós aquilo que fere a fraternidade, aquilo que não nos deixa viver verdadeiramente como irmãos. E isto é um pecado gravíssimo. O pecado grave quando nós não queremos reconciliar com o outro. É pecado grave quando eu me fecho dentro de mim mesmo e não quero dar o perdão e não quero pedir perdão. Isso é gravíssimo. É o coração que se fecha. Não se esqueça, quando eu me fecho para o outro, eu me fecho para Deus. Quando o meu coração está fechado por irmão,
Não adianta você rezar, não adianta levantar a mão para o céu, não adianta vir aqui diante do altar com as tuas ofertas. Deus não se compra com oferta como se compra os outros, com dinheiro, com oferta, com doações. O que toca o coração de Deus, o que comove o coração de Deus, é um coração que está reconciliado com os outros. O que move o coração de Deus é quando o coração humano se move para perdoar os outros e acolher os outros. Isso agrada ao Senhor. Esta é a oferta que agrada a Deus. É quando encontra em nós um coração que saiba reconciliar, pedir perdão e recomeçar tudo de novo. Isso agrada muito a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, se eu quero que a minha oferta seja aceita por Deus, se o meu serviço, eu quero que Deus fique feliz com aquilo que eu faço, eu tenho que aprender a caminhar reconciliado com os irmãos. Eu tenho que aprender a pedir perdão e a dar o perdão para aquele que me ofendeu. Não importa o que o outro fez, eu sou chamado a perdoar, a caminhar reconciliado com o irmão. Esta é a lição que o Evangelho nos dá. Por isso Jesus diz: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus, vós não entrareis no reino do céu. E qual é a justiça que tem que ser maior? É a fraternidade. O que tem que ser colocado acima de tudo dentro da relação fraterna, na família, entre nós, é o amor fraterno. O amor fraterno deve ser a base, o sustento e o fundamento da nossa vida cristã. Senão nós somos mentirosos, senão não tem sentido viver igreja e ser igreja, se a gente não sabe perdoar. Nós estamos aqui na igreja porque nós queremos aprender com Jesus a perdoar. O que a igreja tem que fazer conosco? Nos tornar pessoas melhores. Eu sempre digo uma coisa: se a religião, se a tua fé não te ajuda a ser uma pessoa melhor, pode largar a mão. Pode largar a mão de rezar, pode largar a mão de vir na igreja, porque você está construindo o teu próprio inferno. É o teu próprio inferno. Se você vem na igreja porque quer ser melhor, se eu venho na comunidade porque eu tenho que a religião, a minha fé tem que melhorar a minha vida, senão não tem sentido. Você vem, vai embora da igreja e continua do mesmo jeito, não tem sentido. Se a tua fé, se a Eucaristia que eu comungo, se a palavra que eu escuto não muda meu coração, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada conosco. É sinal que o Espírito não está agindo. Onde tem Espírito Santo agindo, diz Paulo, a glória de Deus se manifesta. É retirado o véu diante dos nossos olhos, é retirado o véu do coração, e a pessoa começa a entender e começa a mudar sua vida radicalmente, à medida que ela encontra com Cristo e com o amor dele. A nossa vida muda radicalmente. Por isso Jesus diz: não matarás, está escrito na lei. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar com seu irmão já estará é réu diante de Deus. Agora não basta não matar, não tirar a vida do outro, porque tem muitas outras formas da gente tirar a vida do outro e matar. E uma das coisas que mais mata o irmão é isso aqui, ó. A língua. O instrumento duro de você comandar. Isto mata, isto fere. A língua mata. Às vezes a palavra machuca, fere, e às vezes a palavra afasta o outro para sempre de Deus ou dos irmãos. Então tem muito cuidado com a forma de a nossa palavra, a nossa língua, porque ela pode matar o irmão. Porque às vezes a gente pode chegar: eu nunca matei, eu nunca roubei, mas às vezes com a língua nós matamos, com a nossa língua nós ferimos, com a nossa língua nós destruímos, e pior ainda, a gente destrói a vida do outro com a fofoca, com a intriga. Quanta fofoca que a gente destrói o outro, que depois é difícil de corrigir e de trazer o outro de novo por causa das fofocas, das mazelas que nós vamos levando para frente, os defeitos dos irmãos, a maldade dos irmãos, a gente vai levando para frente, disseminando a fofoca, a intriga no meio dos irmãos. E o que destrói uma comunidade, se não a fofoca? Quando a pessoa começa a falar o mal um do outro. O que mais destrói uma comunidade, uma família, é quando um começa a falar mal do outro. Você já viu? Dentro da família,
a família onde um começa a falar mal do outro, você pode. Por isso que os pais têm que estar atentos. Na hora que um irmão começar a falar mal do outro, você tem que cortar. Falar, opa, aqui não. Não aceito falar mal de ninguém. Dentro da comunidade é a mesma coisa. Veio falar mal um do outro, você tem que falar, opa, vamos parar por aí? Nada de falar mal de ninguém. Porque a língua destrói. A língua destrói, falar mal dos outros, levar o mal dos outros. Então Jesus diz, se estás para fazer tua oferta diante do altar, e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, primeiro você vai reconciliar com teu irmão. E veja bem o que a palavra diz, hein? Não é o outro que fez, não é você que fez alguma coisa com os outros, não. Se você lembrar que o outro te ofendeu, deu para entender? Não é você que magoou o outro, não. O outro que te magoou, e é você que vai lá reconciliar com ele. Olha que atitude nobre. Ah, mas é o outro que me magoou. Ah, não, o outro te magoou, então você vai lá reconciliar com ele. Se você ama, você não vai ficar com raiva e não vai deixar ele afastado. Você vai lá e vai fazer ele ficar corado de vergonha, porque ele te ofendeu e você está lá para pedir perdão. Isso que é ser cristão. Está vendo como é que ser cristão não é tão fácil? Ah, mas o outro me ofendeu, deixa ele. No dia que ele vir pedir perdão, eu perdoo. Não, eu vou dar o primeiro passo. Eu vou ao passo dele. Eu que vou ao encontro dele. Porque quando eu vou ao encontro do outro, é sinal que Deus já me encontrou. Quem tem coragem de ir ao encontro do outro, é sinal que foi encontrado por Deus, que foi encontrado pelo Senhor. Por isso que nós possamos ir ao encontro do Senhor. Antes de levar coisas diante de Deus, a minha oferta, que eu leve meu coração reconciliado com o outro. Isso que Deus fica feliz. Deus fica feliz quando na tua oferta você não dá coisas, mas você junto dá um coração que ama, que perdoa, que quer caminhar junto com o outro, que não tem intriga com o outro. Se o outro quer conversar com você ou não, o problema é dele, mas eu não tenho nada contra ninguém. É esse coração que Deus pede para nós. Ah, o outro não me perdoou, o problema é dele, mas eu estou com um canal aberto para perdoá-lo. Meu coração está aberto para acolhê-lo, e ele já foi acolhido no meu coração. Agora, se ele não me acolhe, diante do tribunal de Deus, ele que vai se arder. Entendeu? Se ele não quis me perdoar, o problema é dele. Diante de Deus, ele que cada um vai ter que responder diante do tribunal divino, diante do amor divino. Nós vemos o amor que nós deveríamos ter amado e não amamos, o perdão que deveria ter dado e não dei, a justiça que nasce do amor e da fraternidade que deveria ter feito e eu não fiz. É esse tribunal que Jesus está falando, que de lá nós não vamos sair enquanto não pagar o último centavo. Então, diante de Deus, nós vamos ter que aprender a amar. E aqui nós somos chamados a amar. É na comunidade, é comungando com o Senhor, que nós somos chamados cada dia a manifestar o amor, a amar uns aos outros, a perdoar, a viver reconciliado com o outro, mesmo diante dos conflitos que às vezes acontecem, mas que ninguém de nós vai guardando no coração amargura, ressentimento, mágoas uns dos outros, mas que nós vivamos reconciliados conosco mesmo, com Deus e com os irmãos. Aí nasce a paz no coração. Quem vive reconciliado, enche o coração de paz. Tem paz no coração. Então, se você quer ter paz, perdoe. 1, 2. Se o outro te ofendeu, vai ao redor dele e converse do mesmo jeito. Entendeu? Porque às vezes quando o outro ofende a gente fica chateado, não quer conversar. Não, conversa do mesmo jeito, fala bom dia do mesmo jeito. Se ele quiser responder bem, se não quiser, o problema é dele. Entendeu? Eu vou estar sorrindo, mas você é falso. Não, é de coração. Eu falo um bom dia, boa tarde, com aquele sorrisão no rosto. Se ele chamou, o que ele vai pensar, o que ele vai achar, problema dele, problema do outro. O importante é que nós tenhamos dentro de nós esse coração reconciliado, um coração cheio de paz, que vive em Deus, que está em Deus, e por isso Deus mora num coração que ama e reconcilia com os outros. Que essa oferta agrade ao Senhor. Que Santo Antônio, que viveu essa vida de santidade, que procurou a todo custo a Jesus e viveu nele, que ele nos abençoe. Com aquela frase célebre dele, que ele diz:
que cessem os discursos e que falem as obras, dizia ele. Parem de falar, dizia ele. Parem de fazer discurso bonito e falem com a vida, falem com a obra. Então que nós falemos com a nossa vida, que nós falemos com as nossas atitudes e não só com as nossas palavras. Que Santo Antônio nos ajude, ele que tinha um pregador exímio, um grande pregador, um santo pregador, ou um dos maiores pregadores da igreja, que ele nos dê o dom, ajude a pregar a palavra com o mesmo ardor, não com discursos bonitos, mas que preguemos a palavra com a nossa vida, que a nossa vida seja um pão que alimente os irmãos. Então que Santo Antônio abençoe aqueles que não têm o pão na mesa, para que nós tenhamos um coração de Deus, para partilhar o pouco que temos com aqueles que nada têm. Esse é o gesto do pão, de abençoar o pão hoje e distribuir. Porque Santo Antônio, antes de ser casamenteiro, como muitos o chamam, não tem nada a ver com casamenteiro. É um grande pregador da palavra, é um grande homem dos pobres. A sua vida foi vivida para os pobres. Por isso distribuímos o pão dos pobres hoje, para os que Santo Antônio abençoe. É o homem da caridade, é o homem da palavra, é o homem da Eucaristia, é um homem devotado à igreja e a Deus. Isso que é Santo Antônio para todos nós. Que ele nos inspire, que ele nos ajude e que ele abençoe a igreja, nossa igreja diocesana, no qual tem como copadroeiro. E hoje também lembramos, há 6 anos atrás, Dom Lanza foi escolhido para vir para essa diocese. Foi o dia que o núncio nomeou, que o escolheu para vir estar à frente da diocese de Guaxupé. Foi proclamado no dia 13 de junho há 6 anos atrás. Então nós damos graças a Deus por ter vindo no dia de ser escolhido para vir para cá no dia de Santo Antônio. Que Santo Antônio abençoe nosso bispo tão amado. Que Deus o guarde, que Deus o proteja e que Deus o santifique cada dia, para que ele, como pastor, seja amado por nós, seja respeitado por nós, seja querido por todos nós, o nosso bispo. E que nós rezemos sempre pelo nosso pastor e tenhamos uma veneração profunda pelo bispo. Viu? Comunidade que se preza tem uma veneração profunda pelo seu bispo. Ama o seu bispo, porque ele é o sinal da unidade, ele é o sinal de Cristo Jesus no meio de nós. Que nosso bispo sinta o nosso carinho e sinta o nosso amor por ele. Que Santo Antônio o abençoe. Assim seja. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Nos coloquemos em pé e apresentemos ao Senhor as nossas preces. A resposta de cada prece será: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a igreja seja sempre solícitas com as necessidades dos fiéis, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que os dirigentes da igreja sejam fortalecidos na caminhada, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que sejamos libertos das algemas que nos impedem de viver o Evangelho, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que o respeito entre as pessoas se traduzam em gestos concretos que promovam a vida, rezemos. Senhor, escutai as nossas preces. Para que busquemos nos reconciliar com os que nos indispomos, sejamos nós os ofensores ou os ofendidos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o exemplo de Santo Antônio nos motive a nossa vida cristã, a buscarmos incessantemente a santidade, a justiça, a caridade fraterna, acima de todas as coisas, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. E todos aqueles que ajudaram a adquirir essa imagem, os doadores, que Deus abençoe. Abençoe também os pobres, aqueles que não têm pão, para que encontrem nossa generosidade, solidariedade, a partilha
rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as famílias, por todos aqueles que perderam o encanto pela vida e por todos que pediram as nossas orações, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Deus de amor, colocamos em vosso coração nossas humildes preces, nossa comunidade, nossas famílias, nossa diocese. É o que nós vos pedimos em nome de Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Canto das Oferendas, número 8. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, que é todo-poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Seja do vosso agrado, ó Pai, este sacrifício celebrado na festa de Santo Antônio, e seguindo o seu exemplo, seja plena a nossa dedicação ao vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de Santo Antônio e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo da sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Lanza, Padre Weberton e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Mário Antônio de Almeida Mês, Daniel Henrique dos Santos e João de Farias, 1 ano, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, Santo Antônio, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Só um coração reconciliado é que Deus aceita a oração, Deus aceita a oferta, quando o coração vive e busca viver no amor. E o amor reconcilia, o amor perdoa aquele que ofendeu, o amor pede perdão, o amor dá o perdão gratuitamente. É com esse coração que somos chamados a levantar as mãos para o céu, louvar a Deus com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Às vezes nós guardamos no coração palavras que o outro nos diz. Tem pessoas que têm dificuldade para perdoar, demoram para perdoar. Ou tem pessoas que são melindrosas, ficam guardando aquilo no coração tempos, meses, anos.
Estende a tua mão para Jesus. E se tem alguém para perdoar, que você precisa pedir perdão, peça a Ele a graça. Se alguém te ofendeu, peça também a graça de poder ir ao encontro dessa pessoa, mesmo que ela não vá ao teu encontro. Vamos nós ao encontro dela. Que nunca alimentemos no coração o menor ressentimento e mágoa contra os outros. Eis o remédio, eis o médico para as nossas dores. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Que o corpo e o sangue de Jesus cure as feridas dos nossos corações e nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Canto de comunhão, número 15. Quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando mãe ao mal ceder e tua vida não quiser ver o novo amanhecer, levanta-te, come, levanta-te, come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Quando te perderes no deserto e a morte então sentires perto, sem mais forças pra subir, sem coragem de assumir o que Deus de ti pedir. Levanta-te, come, levanta-te, come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Quando a dor, o medo, a incerteza tentam apagar tua chama acesa e tirar do coração a alegria e a paixão de lutar não ser em vão. Levanta-te, come, levanta-te, come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale e monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Quando não achares o caminho, triste e abatido vai sozinho,
o olhar sem brilho e luz, sob o peso de tua cruz, que o lugar nenhuma conduz. Levanta-te e come, levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Oremos. Ó Pai, instruí pelo Cristo Mestre aos que saciastes com o Cristo, que é pão da vida, para que na festa de Santo Antônio possamos aprender a verdade e vivê-la com amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos, nesse momento, proceder à bênção da imagem. Nós temos sempre o hábito de abençoar as nossas imagens que vão ser entronizadas em nossas comunidades. Então, nós vamos realizar esse rito, e essa imagem que é colocada de agora em diante para a veneração pública. Por isso é preciso preparar o coração para que fique bem claro o sentido das imagens dentro da igreja. A imagem é para nos mostrar justamente que aqui tem um seguidor de Jesus, e por isso nós podemos venerar essa imagem de Santo Antônio, para que ela nos inspire a santidade, o exemplo de vida, de perfeição cristã que ele seguiu. Então é só com esse sentido que as imagens estão, é como se fosse um catequese. Olhar para a imagem é uma catequese viva de alguém que viveu o Evangelho. Por isso está sempre dentro das nossas igrejas. A igreja tem, desde os seus primórdios, a veneração aos seus discípulos, aos discípulos fiéis de Jesus. Não pode seguir, quem é devoto de Santo Antônio, é seguir o exemplo dele, viver como ele viveu, fazer o que ele fez, ter a fé que ele teve em Jesus. É para isso que a imagem dele está em nossas igrejas, para nos inspirar no nosso seguimento a Jesus. Então vamos nesse momento pedir a Deus que abençoe essa imagem de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós os agradecemos, Senhor, porque vós sois santo e porque, compadecendo-se de nós, enviaste ao mundo o vosso Filho Jesus Cristo, autor e aperfeiçoador de toda a santidade. Ele enviou sobre a igreja nascente o Espírito Consolador, vós que ensina os mistérios da santidade, brisa que sopra com força ou com suavidade, fogo que inflama de amor o coração dos fiéis, semente divina que faz germinar com abundância os frutos da graça. Hoje, Senhor, nós os glorificamos, porque com os dons do mesmo Espírito enriquecestes o bem-aventurado Santo Antônio, para cuja veneração os vossos filhos prepararam esta imagem. Concedei que eles, seguindo os passos do Senhor e imitando o exemplo de Santo Antônio, procure atingir a estatura perfeita até a medida da plenitude de Cristo. Anunciem com palavras e obras o Evangelho, sem hesitar,
oferecer por ele o sangue. Entregue-se ao vosso serviço e a dos irmãos, carregando cada dia a cruz do Senhor. Saiba cumprir os deveres da cidade terrena, impregnando-a do Espírito de Cristo. E elevem os olhos para a mansão celeste, onde vós, ó Pai, o recebereis um dia no reino do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus abençoe, por sua graça, esta imagem, para que todos aqueles que rezarem diante dela sinta a graça suavizadora do Espírito e a força do Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cantemos enquanto aspergiremos a imagem. Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Vamos nesse momento pedir a Deus que abençoe também esses pães que depois serão distribuídos entre nós. Que Santo Antônio nos ajude, que nunca falte o pão na nossa mesa, mas que também não falte na mesa dos outros irmãos. Que Deus nos dê a graça de ter de sobra, para sempre poder ajudar aqueles que precisam. Que aquilo que sobra não é nosso, é dos outros. Que Deus nos dê essa graça, de ter essa consciência, de repartir e de partilhar o pão. Então vamos pedir nesse momento a Deus que abençoe estes pães. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus de infinita bondade, que enviastes vosso Filho ao mundo, Ele é o pão que não pode faltar em nossa vida. Ele é o pão da vida. Abençoai, Senhor, agora este pão, para que ao ser partilhado entre nós, recorde sempre o ensinamento do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a partilhar o pão, a repartir com os irmãos. Abençoai, Senhor, estes pães, para que eles possam trazer também esperança, confiança e possa libertar-nos de todo egoísmo e de todo mal. Que Deus abençoe, para que não nos falte em nossa mesa e na mesa de todos os irmãos o pão de cada dia que alimenta o corpo, mas que também não falte o pão que sacia a nossa alma, que é Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Uma salva de palmas, nosso querido Santo Antônio. Logo após a bênção, nós teremos o nosso grupo de oração, e aqueles que quiserem permanecer no grupo de oração, todas as quintas-feiras, aqui na Catedral, nós teremos esse momento de oração, de adoração, de oração ao Senhor e de louvor ao Senhor nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, reconciliai-vos uns com os outros, ide em paz.
Que o Senhor e Nossa Senhora sempre vos acompanhem. Graças a Deus. Tenham todos uma boa noite e tenham amanhã um dia abençoado. Obrigado. Amém. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se parecer tua vida inútil caminhar, lembras que abres caminho, outros te seguirão. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Vamos lá, você. Madrugou hoje, hein? Foi colher sangue? Ah, Aí tem que madrugar. tem que madrugar, né? Melhorou.